Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de mentalidade. Eu vim trazer mesmo o que o Senhor fez na minha vida e o que Ele vem fazendo. Uma vez que que eu retornei aos pés de Jesus e que eu tenho buscado na palavra de Deus e uma vida com Deus. Então, a mentalidade, quando eu paro para olhar o meu passado, porque a palavra de Deus nos diz, né, que a gente precisa usar o nosso passado para trazer à memória como esperança aquilo que o Senhor já fez e não como lugares aonde a gente quer voltar, certo? Esse é um ponto, a gente não pode se esquecer. Porque eu acho até muito bom aquela frase que diz: "Não me procura no meu passado, porque eu não tô mais lá". Então, infelizmente, o inimigo e até pessoas usadas, né, que a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas infelizmente algumas pessoas querem trazer a Amanda de antes, mas não de uma forma boa, mas de uma forma que nos tire da onde a gente já chegou hoje, infelizmente, mas tá tudo bem. E ligando isso, né, sobre mentalidade, eu vou deixar já de antemão uma indicação para vocês do livro da Joyce Meyer, que é O Campo da Batalha da Mente. Se vocês não têm o livro em PDF, se vocês não têm o livro físico, se vocês não têm como fazer, tem audiobook no YouTube, procurem para ouvir. Ele é extremamente edificante e você consegue ter sensibilidade para saber das armas e discernir os campos mentais. Então, quando eu paro e olho para Amanda de antes, eu vejo que desde muito nova eu tive grandes batalhas mentais. Só que por conta da falta de maturidade, por conta da distância do Senhor, eu não sabia como lutar. Então, muitas dessas dardos inflamados pela palavra de Deus, né, que vem diretamente à nossa mente, mas muitas dessas batalhas que eu tive, desses campos que foram armados, eu perdi na maioria deles. Perdi no sentido de que acreditei que aquilo era verdade. E a gente precisa se submeter ao Senhor para depois resistir ao diabo. Porque se nós não estamos, né, nos rendendo, nós não estamos buscando, não adianta nada resistir. É uma batalha perdida. Porque não tem como. A gente já tem dois inimigos, você pode dizer, não, vamos dizer, dois pro lado contra do time, que é a carne e a alma. Se o espírito não estiver fortalecido, a nossa alma, ela não vai entender o lugar dela. Ela vai pender pra carne e as nossas emoções vão falar mais alto. E a falta de domínio próprio, principalmente. Então, a gente precisa sempre alimentar o espírito. Então, voltando para a questão da mentalidade. Então, o Senhor, quando eu olho para trás, eu vejo muito isso, e o Senhor vem me dando estratégia, porque a briga não acabou, não. Eu acho que até Jesus voltar, ela não vai acabar. Então, nós temos que nos fortalecer e começar a discernir. Como diz, né, o meu pastor, ser doida, ser uma crente doida mesmo, de lutar com as armas, externizar, declarar em alta voz, para que a gente entenda que estamos passando por uma batalha mental, que estamos dando lugar para pensamentos que não são nossos, e a gente precisa discernir isso, orar muito ao Senhor por discernimento. Dito isso, eu não sou, né, nenhuma psicóloga, eu não tenho conhecimento de estratégias da mente, mas o pouco que eu já passei, o pouco que eu já ouvi, eu consigo, como eu posso dizer, ver muito a Bíblia refletida na ciência, ou melhor, é exatamente isso, né. De qualquer forma, essas, coaches que dão estratégias, como você substitui, tá tudo na Bíblia. E eu queria compartilhar essas anotações aqui, que a arma contra o dardo do inimigo. A gente sempre quer, não sei vocês, né, mas o meu perfil é assim, de respostas prontas, práticas, quero soluções, né. Então, se eu chego aqui, como eu já pedi pra Deus várias vezes, falei: "Senhor, me ajuda, eu não consigo, esse pensamento torna a voltar", eu repreendo, ele torna a voltar. E aí, uma moça que eu sigo, ela compartilhou isso e eu venho fazendo e está funcionando muito bem. Então, eu vou ler aqui pra vocês, vamos lá. Primeiramente, todo comportamento, ele começa com um pensamento. Quando eu fiz terapia, a minha psicóloga falava: "Eu penso, eu sinto, eu me comporto". Eu não sei na questão de psicologia como que elas chegam nisso, mas é uma prática, né, uma das práticas que você tem na vamos dizer, nas raízes da psicologia. Então, se eu penso, eu sinto e eu me comporto. Então, tudo parte de um pensamento. Exemplo, eu penso que aquela pessoa tá de mal comigo. Consequentemente, eu sinto uma rejeição. Consequentemente, eu me comporto como rejeitada. Ou seja, eu posso ficar me fechando, eu posso ser mais bruta, eu posso ser mais acanhada. Então, tudo parte de um pensamento. Por isso que nós temos que vigiar muito nosso pensamento. E aqui, ó, o pecado, ele nasce na permissão mental, na ideia. A gente, quando olha para o Antigo Testamento, vê ali dos mandamentos para que não cobiçará a mulher do próximo, né? Que teria toda a consequência sobre a traição, né? De ser apedrejado e tudo mais. Só que Jesus, quando vem na nova aliança, ele torna muito mais difícil. Algumas pessoas falam que ele repudia a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir a lei com excelência, mostrando que nós também podemos, né? Isso pode ser possível. Então, quando ele vem, ele fala que aquele que pensar, né, na traição, aquele que olhar com má intenção para arrancar os olhos, porque de fato já pecou, de fato já traiu. Então, ele torna muito mais difícil o cumprimento da lei, mas mesmo assim, mostra que é possível fazer. E aí, por isso que nós precisamos vigiar tanto os nossos pensamentos, assim nós protegemos a nossa alma. Lembra que eu falei? Se a alma não tiver ali com uma coleira do espírito, ela não vai pender pro lado certo, ela vai pender pro lado da carne. E aí vão ser duas potências para se lutar. Então, por isso que a gente vê muitas crises desencadeadas, muitas pessoas com incapacidade mesmo de solucionar algo, porque aquela alma ela tá tão aprisionada, ela tá tão esmagada pela carne que não consegue. O espírito precisa fortalecer, melhor, no Senhor todas as coisas se renovam e se refazem. A dica aqui, já que não ficar muito longo esse vídeo. Escolha rejeitar o pensamento ruim. Igual eu falei, rejeitava, repreendia e tudo mais, mas ele voltava. Mas aí entra uma segunda parte que eu não fazia, que eu venho fazendo, que está me ajudando, que é, além de orar e declarar o nome que é acima de todo nome, que é de Jesus Cristo, sobre aquele pensamento, nós precisamos substituir o que Jesus pensaria sobre isso. Então escolha exatamente o contrário daquilo que o inimigo sugeriu.
Escolha a luz, o amor e a verdade. Então, eu sigo a Camila Barros, adoro ela. E aí ela sempre fala, né, ela e a Fabiola. Elas falam: "Já confundiu o inimigo hoje?" Porque é justamente isso. Não se sinta uma atriz interpretando algo superficial, não se sinta que também são dardos do inimigo querendo fazer você se sentir ou achar que você está sendo fingida, superficial, não. Você está tendo atitudes de fé. Por muitas vezes, mesmo longe do Senhor, eu tinha mas não era com o motivo certo, mas eu tinha esse comportamento no sentido de não querer dar o braço a torcer. Então eu fazia tudo o contrário daquilo que estava sendo comandado, não pelo espírito, mas pelo homem, que é por isso que eu disse que é pela intenção errada. Mas a gente quando faz isso na intenção certa, que é do espírito, é onde as cadeias começam a se quebrar, é onde a gente começa a abrir os nossos olhos, que as escamas começam a cair e que nós entendemos que nesses barulhos, nesses ruídos enormes que nós temos na nossa mente, cada vez mais que nós nos fortalecemos no espírito, começamos a ter práticas de obediência, em uma busca de santidade, de rendição, e começamos a aplicar essa estratégia aqui mentalmente, porque essa batalha, como eu disse, eu acho que ela, até Jesus voltar, ela não vai parar, a gente começa a ver ganhando força, a gente começa a se sentir com mais força, com mais confiança, e começa a ver que esses pensamentos eles começam a diminuir a frequência, porque justamente os outros ruídos estão silenciados, nós estamos focando naquilo que o Senhor pensa sobre nós, quando a palavra dele diz que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de fazê-lo prosperar. Então é isso, tudo que é bom, tudo que é bendito, tudo que é puro, nisso pensai. Porque se tem tudo ao contrário disso, nós já sabemos que não é do Senhor, amém? É isso que eu queria falar pra vocês. Deus abençoe.